Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Deluomo, estamos falando aqui do canal Portugal Connection, dos Estúdios Connection. Eu peço a vocês sempre darem um like e seguirem a gente, ok? Para ajudar o nosso posicionamento e dar força para o nosso canal. Eu aqui e o Marcos, tá bem? Estamos hoje recebendo o Pablo e o Mauro. Tá? Eles são... o Pablo, na verdade, foi o desenvolvedor de um método chamado método GAS, que é um método de gerenciamento e gestão smart para restauração. Lá para o brasileiro, para os restaurantes, ok? Então, vamos seguir então com o nosso podcast, sabendo o que eles têm de interessante, qual é esse evento. E o Mauro, pelo que eu entendi, está sendo um homem aqui de ponta de lança aqui em Portugal. Ponta de lança, hein, Mauro? Gostou, né? Botei o futebol na meia. Bom, aqui na Europa, vou aumentar o negócio, ok? Então vai lá, Marco. Bom, bem-vindos, Mauro, Pablo. Assim, um prazer receber aqui no Portugal Connection para conhecer um pouco a história de vocês, conhecer o método GAS um pouco, né? Porque, enfim, daria alguns programas, né, Pablo? Alguns, né? Alguns programas só para falar sobre isso. Eu sou suspeito, que eu já conheço um pouco mais. Você participou de 8 horas, né? De uma... Exatamente. Tive a honra de conhecer o método ao vivo, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho dessa história e tá, digamos assim, agora com o nosso amigo Mauro à frente aqui em Portugal, né? Mas já com uma longa história no Brasil. Então, fique à vontade. Quem é o Pablo e quem é o Mauro? Vai ser por você. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns por estarem empreendendo, né? Eu sei o quão difícil é empreender, né? E boa sorte aí no vosso projeto. Enfim, né? Primeiro me apresentando, né? Meu nome é Pablo Monteiro. Eu sou um engenheiro de produção de formação. Comecei, né, a minha atuação profissional como executivo e logo no 5º ano ali de atuação eu falei, não é isso que eu quero da vida, eu vou empreender, né? Passei a empreender em vários negócios, né? Eu fui dono até de salão de beleza, eu costumo dizer, né? E por acaso do destino eu tive que me mudar para Fortaleza, um problema familiar, e recomecei tudo de novo. Decidi, né, larguei todas as empresas e decidi me tornar um consultor de empresa. A área de gestão era o que eu mais ou menos dominava, virei um consultor, né, atuando em vários setores. No meio do caminho eu descobri a gastronomia, né, o setor da restauração, e passei a me dedicar exclusivamente para o setor. Eu me encantei pelo setor, me apaixonei pelo setor, e hoje, né, eu sigo atuando no setor. Nós vamos apresentar a GAS, né? A GAS é uma empresa de assessoria de gestão para restaurantes, né? E é isso que a gente faz hoje. Certo, Mauro? Certíssimo. Quem é o Mauro? O percurso do Mauro é um bocadinho mais diferente, vamos chamar assim. A linha não foi comum. O Mauro vem da segurança, agora é segurança de discoteca, resolvia muitos problemas e ali perto de 2015 a minha vida deu uma transição e passei a fazer uma outra abordagem aos problemas, comecei a resolver problemas com a cabeça em vez de ser com os músculos, né? Pronto, então transicionei de uma pessoa do terreno para uma pessoa que já fazia um trabalho administrativo, comecei a gerir recursos humanos, comecei a gerir equipas, comecei a receber cada vez mais pastas. Quanto mais problemas eu ia resolvendo, mais pastas iam caindo em cima da minha mesa, até que quando chegou a pandemia eu estava bem posicionado numa empresa que gera estruturas de turismo, parques de campismo, restaurantes. E chegou a pandemia, não é? Que aqui em Portugal, para quem estava no meio do turismo, foi o fim do mundo. E cruzei-me com o Pablo, que na altura tinha... Foi nessa época, Foi nessa altura que eu fiz a formação, a turma de 1.000. Você procurou para fazer a formação, é isto? Eu procurei para resolver um problema que me tinha surgido à frente. Né? Quando chegou a pandemia, eu precisei de abrir outras portas e comecei a vender os meus serviços, né? Resolver problemas fora da empresa, que como era do ramo hoteleiro, estava em pausa, né? Estava a viver o famoso layoff e houve ali necessidade de procurar lá está a tal veia empreendedora, procurar outras soluções, outras conexões, como aqui no programa. Então fui à procura de entregar os meus serviços para outros clientes. Pelo meio, cruzei com um restaurante e eu não tinha bagagem suficiente para entregar àquele restaurante o que ele precisava, apesar de eu já ter
trabalhado no McDonald's quando era mais novo e tudo mais, precisava de mais bagagem. Procurei, encontrei o Método Gás e o Pablo Monteiro, que na altura estava cá em Braga, e houve ali o primeiro contacto. Fiz a formação, continuei a aplicar sozinho até o ano passado e desde dezembro de 2023 estamos juntos a fazer aqui uma força para, como vocês disseram, a Gás chegar ao máximo de restaurantes e transformarmos o máximo de vidas através do setor gastronómico. Maravilha. Portugal, na Europa, no Brasil o trabalho já está bem avançado. Angola também já tem presença e o teto Você já tem presença em Angola também? correto. Ah, que lindo, que bacana. Legal. E E interessante este é o caminho. É interessante que eu conheci o Mauro Sei. através também de uma conexão de restauração. Exatamente. Que foi com o nosso amigo foi Fabiano, dono da Fabiano. Majestic Burger. Ele Não é teve isso? na Ele foi na nossa, última na nossa formação. última sessão. Ah, foi? Ele foi lá assistir. Que sim. maravilha. É um cara fantástico, faz um hambúrguer muito bacana lá na Casa da Guia, aqui em Cascais, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer através do Fabiano. Foi até no Web Summit. Exato, foi no Web Summit que nós nos conhecemos. Foi, sim. foi, no Pá, Web Summit, Tive uma lição de network que eu nunca tinha visto um furacão de eventos. E é o Marcos. O Marcos parecia o CEO do Web Summit. Ele chegava nos quiosques. Então, o que estás aqui a fazer? O que é que tu vendes? Oh, boa, queres vir fazer isto aqui em Portugal? Está aqui o meu cartão. Eu tenho... Vai, gol, próximo. Então, o que é que tu fazes? É o CEO do Web Summit. Não, este homem é o Departamento de Relações Públicas do Web Summit. Eu tive a sorte de apanhar a boleia. Foi muito bom, mas é importante porque é uma vertente que normalmente é esquecida e é este capital social, não é? Esta parte das conexões. Sim. Sim. É uma coisa que normalmente... Essa é a ideia nossa, né? É fazer essa conexão realmente, né? Boa. A gente está fazendo realmente aqui, é o network, né? E nesse network a gente está conectando muita gente, né? E normalmente são pessoas que admiram o trabalho do outro, admiram o empreendedorismo, né? A capacidade empreendedora da pessoa, né? Do outro, né? E acabam entrando em contato, mas como é que você pensou isso? Tal, e acabam se ajudando, né? E levando esse conhecimento, essa ideia, incutindo na cabeça de muita gente, né? O que é o empreendedor, na verdade, né? Então, nós estamos aqui para conversar sobre isso. E é interessante que esse link, né, as nossas histórias aqui se cruzaram, né, no meio do caminho ali do projeto da Gás, né? A Gás, ela começou em 2017, né, como um MVP, né? Eu tinha um método que eu desenvolvi e eu formei alguns consultores para implementarem o método. Eu implementar uma coisa, outras pessoas implementarem. Isso começou em Fortaleza. Aí, em 2019, né, enfim, eu seguia sendo consultor e tinha uma equipe de poucos consultores. A gente se desafiou, agora, né, como que eu vou conseguir escala? Né? O negócio de consultoria sempre tem esse dilema. Sempre tem esse desafio, né? Até lendo o livro da McKinsey, se eu não me engano, eles demoraram 15 anos para ter 15 consultores, né? A nossa meta era ter 100 consultores em 10 anos, ou seja, totalmente... Enfim, buscando esse caminho, né? Aí, em 2019, eu comecei eu entrei um pouco no mundo do marketing digital e comecei a por meio de cursos, levar o Método Gás, né, para donos de restaurantes por meio da educação, né? Cursos online. Atirei num local e... acertei outro, né? Que foi... As pessoas chegaram para mim primeiro. Os donos de restaurantes não faziam os cursos, né? Eles compravam, mas não assistiam a sala. Sim, porque é barato, o cara fala assim, pô, na verdade você vende o curso barato, né? Para ser digital. E aí o cara compra, vou comprar isso aqui. Aí não faz. É que nem academia, né? Para academia, você vai e não faz, o inglês não faz. Porque a vida de um dono de restaurante é muito complexa. Acho que se der tempo a gente fala aqui nos detalhes. Mas, enfim, aí começaram a me procurar. Não, Pablo, eu quero ser que nem você. Eu quero ser o consultor, né? Não, então, ok, eu tenho um método, né? Aí, no meio do caminho, eu tinha tentado escalar o negócio formando consultores gratuitamente. Eles entravam na formação, começavam e desistiam. Eu falei, pô, não deu certo, né? No meio do caminho, as pessoas queriam pagar para fazer a formação. Aí mudou, né? Aí, em 2020, se eu não me engano, acho que foi no começo da pandemia, né? Sim. Eu abri a formação, a escola para consultores, né? Foi essa aí que o Mauro fez entrou. aqui. E Fez pra aqui, minha né?
Fiz aqui, sim. Era online, né? Online, sim. Online. A gente abriu, eu abri simultaneamente para cá, para Angola, para o Brasil, né? E para minha surpresa, mais de 600 alunos se formaram no método, né? Que legal. Então, a empresa nasceu, né, da escola, né? Na verdade, uma tentativa, fomos por um caminho, encontramos outro, né? A escala que nós buscávamos, nós encontramos ali. Em 2021, né, a gente fez um outro MVP. Nós reunimos parte dos alunos, né, que se destacaram e criamos a Gas Solution na época, que nem tinha a formalização de uma empresa, né? Nós nos unimos como uma grande cooperativa, Sim. começamos a atuar, o MVP deu certo, né? A gente, em pouco tempo, fechou mais de 100 projetos, a gente tinha 100 contratos, né? Uma empresa já começou atuando no Brasil inteiro, E Angola. com quantos consultores? 10? Nessa época, nós tínhamos 100 já. 100 consultores. 100, mas nem todos ativos, né? Sim. Porque foi uma cooperativa, quer vir? Quer, né? Se nós nos unimos, né? Tá, Ativos ali mais ou menos 50 consultores. bacana. Mas já no Brasil inteiro, né? Aqui, grande lição, um método. Nós tínhamos um método. Como que eu conseguia garantir a qualidade, né? Um método, né? Que é a nossa bandeira até hoje, certo? O que nos une é um método. Falando um pouquinho do método. O método é um conjunto de práticas e um conjunto de princípios. São 50 práticas de gestão e 21 princípios, né? Então, é isso. Nós estamos alinhados também culturalmente. Em 2022, nós formalizamos a empresa e fundamos a Gas Company, já trazendo... Alguns consultores se destacaram, né? Tá. Que viraram, inclusive, sócios da empresa. E hoje a gente está nessa jornada com... Continua formando consultores? No ano passado, nós seguramos um pouco a formação. Agora, a formação ela é interna, né? Nós criamos um sistema de franquia. Então, o nosso consultor, né, ele é um franqueado. Então, depois de passar pelo processo de seleção, aí nós formamos realmente o consultor. Entendi. E nessa, né, nós criamos escritórios. Nossa organização e estruturação é por meio de escritórios, né? No Brasil, nós temos praticamente nas principais capitais do Brasil. Agora, o Mauro aqui assumindo o nosso escritório em Lisboa, né? E Europa. Europa como um todo, né? O desafio... Pensando Mas pequeno, o primeiro Portugal é Lisboa, é este agora. O Portugal, eu moro em Portugal desde 2017, né? Então, a H sempre esteve em Portugal, mas por meio de cursos presenciais, né? Agora, com a solução de assessoria e consultoria, a gente separa bem ali. Assessoria é um acompanhamento contínuo, né? Consultoria são projetos pontuais para resolver problemas específicos. A gente vai começamos agora, né, no final de 2023. Né? Ô, Pablo, aproveitando então, 2 especialistas, né, na área de restauração, tem algo que incomoda um pouco os brasileiros quando vêm para Portugal. O tipo de atendimento que ele recebe dentro de um restaurante é uma experiência bem diferente do que estamos acostumados no Brasil, né? O que você pode falar sobre isso? Sobre o atendimento? Atendimento. Atendimento. Eu diria, né? que, em geral, né, a restauração, como nós chamamos aqui em Portugal, né, ela é muito semelhante, né? Em todos os países que nós já tivemos projetos nos Estados Unidos, Angola, enfim, alguns países na Espanha, né? A parte da gestão é muito similar, né? Agora, a questão do atendimento é cultural. A questão cultural influencia. É cultural, né? E isso não está no método, né? Tá. Ou você tem Como é que estruturar tá? no método como é que tem que ser, ou como deveria ser, pelo menos, o atendimento. Uma das nossas práticas, né, é o manual de atendimento, né? Inclusive, muitos restaurantes, né, no Brasil, Portugal, nos procuram. Pablo, Mauro, precisamos melhorar o nosso atendimento. Vocês não podem vir dar um treinamento aqui de atendimento. A gente não acredita em treinamentos pontuais, né? A primeira pergunta que eu faço é: qual o padrão de atendimento que você quer ter? Vamos definir o padrão e vamos capacitar todo dia um pouquinho para a gente começar a seguir esse padrão. Atingir esse né? padrão. No caso do manual de atendimento em Portugal, né, a gente coloca o primeiro ponto lá, sorriso, atendimento simpático, porque é um processo de transformação cultural. Pois é. Né? No fundo, cruza um bocado com aquela linha dos comportamentos do empreendedor. Sim. Há também comportamentos Específicos, né? específicos para quem visa um atendimento cuidado. Não é uma formação, não é um manual que vai mudar, são vários comportamentos que têm que passar a fazer parte de quem está a atender. E esta cultura que nós tentamos implementar
inclui também esse atendimento e a experiência do cliente, com certeza. O que tem nesse método que você diz que você considera... Isso é uma coisa que eu achei interessante, uma palavra só, né? O que você considera smart? Por que tua metodologia, É smart. você se sente como sendo uma metodologia smart? Primeiro, né, o significado de GAS tem 2 S ali no final, né? Significa Gastronomy Smart System. Então, é um sistema inteligente, né, para gerir um restaurante. Acho que o primeiro grande diferencial não são só 50 práticas que um restaurante precisa, né? Mas só que as nossas 50 seguem o Pareto, né? Então, é o fundamental para um restaurante conseguir ter lucratividade e ter sustentabilidade, né? Organização, padrão, né? Sustentabilidade. Uma informação importante, 70% dos restaurantes fecham antes de 5 anos. 70%. Aproximadamente 70%. Né? Então, aqui no Brasil, ou em qualquer lugar? Aqui é um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Embora, né, essa estatística ela não é exclusiva para restaurantes, né? Tá. No caso dos restaurantes, é um pouquinho pior do que a média dos outros setores. Mas a palavra sustentabilidade é muito importante, né? Então, o método é isso. É um conjunto de práticas. Não são muitas práticas, são 50. Né? É um olhar sistêmico para um negócio. Né? A gente atua em 4 pilares, que é o pilar gestão da informação, onde tem a parte de gestão financeira dentro, o marketing e vendas, o mais importante de tudo, pessoas, e a parte que a gente chama que é a gestão do CMV, do custo da mercadoria vendida, ou em Portugal o F&B Cost, que é tratar bem os processos de compra, estoque e produção. Né? E no caso, o Smart veio já no método, agora a gente criou o que nós chamamos de assessoria Smart, que já é uma evolução, né? Que é a união de um assessor exclusivo acompanhando o restaurante. Nós não estamos ainda na altura de a inteligência artificial ajudar um restaurante por si só. O dono de restaurante precisa de alguém que vá lá dar a mão, né? Próximo, né? Vivenciando lá. É alguém com experiência? É alguém formado na nossa metodologia. Formado na metodologia, porém com alguma já experiência prática nesse assunto também, ou somente na metodologia? Também, né? Mas nós temos o nosso método nos permite capacitar, né, um assessor, né, por volta de 1 mês, 2 meses. Então, não depende de uma experiência prática. É lógico que a experiência prática soma, né? Sim. A nossa metodologia é um passo a passo muito bem definido, né? Onde aí vem o Smart, não é só o assessor, certo? É o assessor, é um sistema educacional completo de apoio àquele restaurante, não só a formação com relação ao atendimento, a vendas, mas, sobretudo, a formação dos líderes de um restaurante. Ninguém se preocupa em formar o chefe de cozinha, o gerente de cozinha, o fiel do armazém, que é o estoquista, o administrativo. Formar para gestão de restaurante. Ninguém se preocupa em formar o dono. Né? Então, nós formamos essas equipes, né? Até com um sistema bem próximo, né? Uma formação por meio de aulas semanais, né? Para cada um dos perfis, um sistema de mentoria completo. Então, educação, o assessor exclusivo, assessoria multissetorial. A gente entendeu que nós precisamos assumir um papel que é uma lacuna do setor. Né? Um restaurante ele tem fraqueza, ele não tem conhecimento de outras áreas, de outros setores de um restaurante. Geralmente são muito distantes dele. Né? Marketing digital, jurídico, contabilidade, a própria parte gastronômica. Então, a nossa assessoria multissetorial apoiando o restaurante em várias áreas. E por fim, né? A tecnologia. Sem tecnologia, a gente não conseguia... Hoje nós temos aproximadamente 180 projetos simultâneos. Nós não conseguiríamos, né, fazer essa ponte. Com 180 projetos acompanhando simultaneamente. Nós não conseguiríamos sem a tecnologia. Né? Então, a tecnologia é o que une o assessor, que está lá na ponta, apoiando, dando a mão para o restaurante, ao restaurante. Certo? E, inclusive, dentro da nossa plataforma tem um sistema de gestão de projetos, de troca e de sistema de informação e comunicação completo, para que funcione entre o assessor, entre a GAS, que a gente tem uma estrutura interna para apoiar o restaurante, e o próprio restaurante. Né? Ou seja, o apoio acaba por não ser só aquele assessor com 2 meses de formação. Né? Um restaurante que tem um assessor tem o escritório por trás do assessor e o escritório tem toda a estrutura. Tem o Pablo, tem os outros 50 fundadores. Ou seja, quando se entrega uma assessoria GAS,
estamos a entregar. O dono do restaurante, que até ontem estava sozinho e não sabia como é que ia fazer as tais 24 horas passarem a ser 60, que eram aquelas que ele precisa, de repente tem mais os braços. Agora vocês dão mão a tem ele, os braços dão a mão a de ele e toda esta vão caminhar gente. junto. Tem Isso. o assessor coladinho a ele, o assessor tem todo este apoio e todas estas valências de outros serviços, como recursos humanos, a parte jurídica, a gastronomia. Isso é um grande projeto. E todo projeto tem seu sucesso, tem seus poucos sucessos, tem seus riscos, né? Você tem já um apanhado pelo tempo, assim, do índice de sucesso do empreendimento, do método implantado? O que nos encantou lá no passado com relação ao restaurante, né? O Pablo, ele era consultor, né? Eu fui consultor de outros setores. Eu, como consultor de outros setores, eu ficava o dia inteiro dentro do cliente, apoiando o cliente, e o resultado era mínimo, né? O resultado em termos de margem de lucro, era difícil a gente visualizar o nosso retorno direto. Difícil medir, né? Difícil medir, né? Indústria, né? Eu estou em indústria farmacêutica, indústria confecção. É difícil você ver teu resultado ali direto. Um restaurante, primeiro, é um mundo totalmente diferente. Né? A gente julga que é muito mais complexo do que outros tipos de negócio, porque ele combina... Fábrica, né? Ele combina uma fábrica, fábrica, ao uma contrário indústria. do que pensa, né? Todo mundo quer, eu vou empreender um restaurante porque é fácil. Né? Ele mistura uma fábrica com um circo de solé, com entretenimento, com recursos escassos, não tem um local para estoque, não, o meu organograma não é completo, operação just in time, não tenho estoques intermediários, então é um mundo muito complexo. Agora, é um setor que apresenta muita gordura. Né? Então, a gente fala... nós colocamos o parafuso num lugar, o CMV, que é um dos indicadores de desempenho, ele cai em 5 pontos percentuais, aumenta a margem de lucro em 5 pontos percentuais. Se aumenta o ticket médio, aumenta mais em 5 pontos. Então, nós conseguimos, né, dobrar a margem de lucro de um restaurante porque existe muita gordura. Né? A gordura pelo fato de ser complexo, né, mas também pela falta de conhecimento. Né? Existe pouquíssimo conhecimento de gestão, né, dentro do setor, ao ponto de, eu diria que a minoria dos restaurantes sabem ao certo se estão a ganhar ou perder dinheiro hoje. Seria o básico. O né? Mauro e Pablo, né? Uma pergunta, eu percebo muito aqui em Portugal empresas e restaurantes familiares, né? Onde o dono, a dona, o filho tal estão lá. Há uma relação direta entre uma empresa familiar e outra profissional em relação aos resultados que se obtém? Ou isso independe? Isso é importantíssimo o que você está falando, porque eu também já ouvi muito isso. A pessoa fala assim, empreender em restaurante? Ih, cara, esquece. Só se você fizer o seguinte, não bota ninguém para trabalhar, pede para sua senhora ir lá para a cozinha, você vai para o balcão, bota a barriga realmente no balcão e vai trabalhar. Já foi essa a linha, não é? É um paradigma que tá a mudar um bocado, não é? Mas tem muita gente que estão ainda lá para trás, a maioria, eu acho. Os que sobreviveram à pandemia e que viviam já assim, continuam nessa realidade, mas já começam a abrir os olhos, também graças a oportunidades como esta, como o método GAS, não é? Mas já começamos a ver, efetivamente, um restaurante a ser olhado como um negócio. São empresários, são empreendedores, então este empresário já não vem com uma perspectiva de que eu vou às compras às 6 da manhã e vou fechar o restaurante à 1 quando acabar. Eu estou metido na área da restauração porque eu quero um negócio que me vai dar um ROI de tanto em tanto tempo. E já há esta perspectiva. E para isso acontecer, é preciso efetivamente processos diferentes daqueles que eram utilizados, que é eu estou aqui, não é? Eu estou a ver, eu estou a controlar, a minha mulher está na cozinha, o meu filho quando sai da escola vai-me ajudar. Isto era o padrão. O olho do dono que faz o cordão gato. Se eu não estiver aqui, nada funciona. Isso funciona em um restaurante, né? Porque se eu tiver 2, 3, 4... Acabou, então, né? Aí já não dá mais a família. Logo a perspectiva de escala que um empresário, né? por conceito, a empresa é para crescer. Não, a ideia não é abrir um restaurante e ficar aqui. Né? Então, se vivemos nesse paradigma de o olho do dono é quem corda, já não posso abrir outro, não posso ter um no Porto, não posso ter um no Algarve, porque eu tenho que estar lá em todos. Né? Então, esta mudança já está a acontecer. O restaurante já é, hoje em dia, um negócio para os investidores, né?
um negócio para os empreendedores, já está a ser olhado de outra maneira. Mudou Interessante, bastante. É. Mudou bastante o setor, né? Ele vem evoluindo, né? Eu lembro que em 2019 nós falávamos sobre CMV, que é o custo da mercadoria vendida novamente. Poucos sabiam, né? O que era isso? O que significava, não sabiam como medir. Hoje já sabem, já se preocupam, já vão em cursos, né, com relação a isso. Mas eu diria que é muita questão de mentalidade, né, do empresário. Na nossa visão... Pelo que eu estou entendendo no nome, que eu não sou da área, mas é o custo, né? É o custo do do que você está vendendo. O custo do teu produto. Se você não levanta qual é o custo do teu produto, como é que você faz saber qual é o teu BDI, qual é o teu lucro? Você não sabe nada. E no caso da restauração, talvez um pouco mais crítico, porque esse custo representa, né, hoje, em média, algo em torno de 35%. E existe muita gordura ali pela falha de uma série de processos. Aproveitando, tem um número assim considerado ideal ou minimamente aceitável? Fala um pouquinho sobre isso. Em relação ao preço, né? A gente está falando, a referência é sempre o preço, né? Você uma falou pergunta 35% com relação custo à venda. em relação ao preço de venda. A venda, né? Então, existe... Vamos lá. Primeiro, o setor da restauração ele é muito diverso. Né? Eu estou falando de um restaurante vegano, de uma pizzaria, de um sushi, é muito diverso. Certo. Né? A nossa recomendação é que você faça uma análise dos seus próprios números e entenda o que é o ideal para você. Então, é um domínio completo dos seus números e ali, né, você vai Você encontrar... dá ferramentas para que a pessoa faça isso. Exatamente, é uma das nossas práticas. Mas, não fugindo da tua questão, né, eu diria que, em média, hoje é isso, certo? 30%. Agora, de novo, em média, né? Porque tem restaurantes... Tem restaurantes com um índice maior ou menor, né? E outros menores. Eu tenho restaurantes aqui, clientes aqui, restaurante vegano, que opera com 20% de CMV. É bom, mas só que o labor cost é muito mais alto. Então, varia muito do tipo de negócio. Agora, o que a gente faz? Para a gente, o mais importante é, primeiro, entender se esse CMV permite o teu negócio ser lucrativo, né? E a gente indica a margem de lucro acima de 15%. Isso é muito importante, que para a gente o restaurante, que voltando à mentalidade, não tá crescendo, está morrendo. Se não tem uma mentalidade, um plano de crescimento, visão de crescimento, alinhamento entre os sócios para crescer, visão muitas vezes de equity. A gente fala que tem um jogo do equity muito importante a ser jogado também na restauração, né? Primeiro vem um jogo que geralmente os donos de restaurantes jogam, que é vender mais. Segundo jogo, faixa verde, que é ter lucro, aumentar o lucro. O terceiro jogo é o equity, aumentar o valor. Isso já está acontecendo no setor, né? Fundos de investimento aportando capital no setor. Mas eu diria que o principal, né, no caso do CMV, é a gente medir a lacuna que a gente fala entre o que você está gastando realmente com o teu matéria-prima e produto, que é o CMV, versus o que deveria gastar, que é o CMV teórico. A gente consegue calcular essa lacuna. E hoje, por incrível que pareça, essa lacuna é de 8 pontos percentuais. Então, para a gente, grande parte do lucro do setor está aqui, na má gestão de compra. Eu transformo isso em lucro. Agora imagine no tal restaurante que é eu, a minha mulher, qual é que é esse número? Não sabe. Não existe, porque hoje é assim, amanhã é o que sair e... É o que der, né? É o que der para comprar, é o que der para pôr. No teu método, esse custo, vamos dizer assim, de assessoria, né? Que eu acho muito legal. Em tudo você precisa de assessoria, né? Se você não pega com aquele que entende, você vai ficando para trás, não tem jeito, né? E no teu método, esse custo de assessoria, ele está dentro do custo total da empresa incorporado para que ele mantenha essa lucratividade e passe a ser incorporado como um custo mesmo empresarial? Sim, desde o começo o método foi concebido, né, num conceito de ter um retorno sobre o investimento, ali, do ponto de vista do cliente, muito claro. Né? Então, o nosso jogo é aumentar a margem de lucro em pelo menos 5 pontos percentuais e a nossa consultoria lá atrás representava algo em torno de 1,5% de quanto ele faturava. Mas só que a nossa empresa nasceu para ser uma empresa grande, né, com escala. Nossa missão é transformar o setor, né? Tornando o setor lucrativo, sustentável e ter um feliz ali no final, né? Que é para melhorar a qualidade de vida da turma. Então, nosso projeto é um projeto com escala. Até porque restauração, né, é tenso o negócio, né? É pesado, não é a qualidade de vida baixa. A qualidade de vida é afetada, né? Exatamente. Então, nessa linha, a gente vem trazendo o conceito smart, por isso que veio a tecnologia, né?
Então, hoje, né, a gente consegue oferecer... nós temos soluções para o restaurante faturar 5 mil euros, 10 mil reais, né? Um restaurante pequeno, né, até um restaurante de grande porte. Então, cabendo no bolso, com um percentual de investimento, comparando ali ao que ele vai ter de retorno, muito baixo, né? Ou seja, soluções muito acessíveis. Esse é o nosso desafio. Isso ia ser a próxima até que o questionamento estava pensando, era isso. Quer dizer, que quem está ouvindo a gente, se for um restaurante familiar pequeno, ele tem acesso ao método gasto do mesmo jeito que um grande restaurante tem. É viável. Exatamente. É viável, sim. Nós vamos precisar de menos ferramentas e nós vamos entregar. E aí, dar uma conforme entrega... o crescimento dele, Exatamente. que é o objetivo, provavelmente, é sair do familiar, entrar na gestão profissional, tá? Eu acho que é isso, né? A entrega é completa. O que difere, né? Existe um primeiro plano, né? Falando para a turma do Brasil, restaurante fatura de 0 a 50 mil. Existe um plano, né? De 50 a 100 mil, um outro plano. Geralmente, quem fatura menos de 100 mil é totalmente desassistido pelas consultorias e assessorias, certo? Então, nós temos planos específicos para eles. E quem fatura mais de 100 mil, outro plano, acima de... É para jogar o cara para o nível de cima. E o que difere, na verdade? É a dose do remédio, certo? A dose do remédio é quanto tempo o assessor está se dedicando àquele projeto. Um restaurante menor, a dose é menor. Certo? Nós precisamos as respostas também vão Mas ser a dose é mais menor, lentas. não por causa do que ele está pagando, mas por causa da necessidade da efetiva necessidade, dele. né? Não adianta eu colocar um assessor todo dia dentro de um restaurante pequeno dele. restaurante. Sim, né? e fazer a gestão dele como se fosse um médio, um grande, não tem como fazer. Né? Exatamente. E agora, em paralelo, né, toda a entrega de educação, né, tudo isso é a mesma. É a mesma. Certo? A base conceitual, a base sistemática, né, tá lá. Mesma metodologia, né? O que nós temos são grupos, por exemplo, de mentoria que são específicos para a realidade de cada um. Então, existe um grupo de mentoria em paralelo ali que vai acontecendo durante o projeto para restaurantes de fatura de 0 a 50 mil. Grupos de mentoria para restaurantes que não abriram, que nós falamos, nós também catamos quem nem abriu ainda, né? Então, interessante. O empreendedor que está pensando em abrir. está pensando em abrir. O investidor que está a pensar em investir na área. Então, grupos específicos de acordo com a realidade de cada um. Faz pesquisa de mercado, de local, tal, viabilidade, faz tudo isso. Exatamente, certo? Então, a gente faz um acompanhamento. São 5 fases, nós temos clientes em 5 fases, né? 5 estágios. O primeiro é o que não abriu ainda. Tem muitos empreendedores querendo abrir. E eu diria que a recomendação aqui é você não abrir sem um especialista, porque a probabilidade de dar errado é de 70%. Né? Você consegue mitigar em muito, né? Com análise simples. O empreendedor, ele tem uma coisa muito legal. Né? Ele é um corajoso, né? Ele algumas vezes um aventureiro. Né? Aventureiro. Porque saber o risco que está correndo. Né? Mas se não fossem os empreendedores, nós não estaríamos aqui agora. Nem saia do lugar. Não saia do lugar. Mas só que eles vão muito só na emoção. Certo? É só emoção. Né? São tomados pela positividade. Vai dar certo. Você pode falar o que você quiser. Ele vai. Né? A gente traz um equilíbrio da razão nesse jogo. Né? Então, pega a tua ideia, vamos botar no papel, vamos fazer o estudo de viabilidade. Né? Então, a gente apoia e aqui a gente consegue mitigar em mais de 80% o risco de não dar certo lá na frente, né? Com investimento muito baixo. Né? Aí depois tem a fase do lucro. Né? A maior parte dos restaurantes não operam com lucro. Depois é a fase do padrão, depois é a fase do crescimento de maneira sustentável, até porque se não crescer, a chance de dar errado é muito grande, né? Os restaurantes vão depreciando ao longo do tempo. Aqui tem crescimento por meio de franquia, crescimento por meio de rede própria. E a última fase, que também pouco se fala, é a fase... Né? Eu costumo brincar, né, nas imersões. Brincar não, é verdade. Né? Nas imersões, qual jogo você está jogando? Você está jogando o jogo de quebrar, 70% quebra. Você está jogando o jogo de vender o teu negócio, ou você está jogando o jogo para deixar para os teus filhos, né? Muitas vezes é uma maldade com os filhos, né? Então, essa última fase é isso, é preparar o negócio para vender, apoiá-lo ali no processo de venda, apoiá-lo no processo de sucessão. Ô, Pablo, em quanto tempo, em média, né, você pode dizer que o empresário que entrar no método GAS começa a perceber resultados como esse que você falou, dos 5%? Começou a avançar aí nesses 5%.
eu diria, né, que essa é a parte fácil para a gente é do aumento do lucro, por incrível que pareça, graças à grande gordura, né, que nós temos ali por falha de processos em geral. Na verdade, não existem processos. Então, os 4 primeiros meses é a fase do lucro. É onde nós vamos buscar. Já consegue ali, em 4 meses já direto, perceber isso? Costumam até brincar, né? A partir do 3º mês, nós já estamos a entregar esse indicador. É discussão brincar. Fantástico. Quando chega alguém de camisa preta, a coincidência nós chamamos de camisa preta. Ele começa a falar do CMV só de falar. É um sistema que não tem controle nenhum. Né? Então, o simples fato de você começar a falar, começar a medir, já começa a reduzir. Então, a gente, nesses primeiros 4 meses, a gente reduz o CMV, aumenta as vendas por meio do ticket médio e aumenta a venda por meio de uma venda mais rentável. Né? Tá. Então, a gente consegue identifica quais pratos têm melhor margem e começa a direcionar a venda. Então, são coisas simples. Né? Então, nos primeiros 4 meses, a gente fala que é a parte mais fácil. Depois é a manutenção. A parte mais padrão. difícil é o padrão, é a manutenção, mas é o que a gente vê em paralelo, que a gente fala que é o jogo da cultura. Né? É a cultura que a gente transforma na verdade. É a forma que o diretor enxerga, né? O dono. O dono para a gente não existe dono no restaurante. Qual é a sua função dentro do restaurante? Geralmente é um diretor, né? Então, é a forma que ele enxerga as coisas, é a mentalidade dele, é tirar esse olho do dono que engorda o gado, é trazer a visão de processo. Então, essa transformação que é o que é mais duro, mas é o que vai tornar aquele negócio sustentável, que vai fazer aquele negócio realmente crescer. E tem algum elemento dentro desse processo que permite, não diria garantir, mas ajudar nesse processo de transformação junto a essa pessoa, a esse diretor, a essa... precisa de uma aproximação, por exemplo, do Mauro lá, Pronto, com frequência? nós jogamos com este apoio do assessor, não é? E depois com as lideranças, não é? O que nós chamamos a equipa Smart. Nós vamos educar, neste momento estamos a educar e brevemente nós vamos entregar já aos restaurantes, não é? Estamos a criar uma bolsa de talentos onde nós vamos oferecer a formação às pessoas. Então, se tu quiseres abrir um restaurante, eu consigo te trazer um chefe de cozinha que já vai levar esta cultura e este olhar para os números que até agora não existia, não é? Pronto, e nós entregamos esta formação e o método através do diretor, né? Através do líder de Porque ele é a produção. primeira pessoa que precisa ser trabalhada. Exatamente. Né? O diretor tem que estar neste jogo, mas se for só o diretor sozinho, ele não consegue que isto chegue a todas as áreas. Como um técnico sem os jogadores... Sem os jogadores preparados. Pronto. Exatamente. O diretor, o líder de produção, o líder de cozinha, o líder de atendimento, de vendas, o administrativo que vai orquestrar estes números todos e trazer a razão para cima da mesa, e o fiel de armazém, né? O controlador de CMV, como nós lhe chamamos, que é a pessoa que no fundo vai jogar com o dinheiro. Vamos lá, eu volto de novo, né? Porque meu pensamento, um negócio familiar. Sabe, estamos aqui, a Só gente rotina. aqui trabalhando. Aí você falou líder de não sei o que lá, Exatamente. diretor de não sei o que lá. Isso aconteceu. Lembra-se que nos primeiros Eu contatos... tô falando isso para não assustar, né? Sim, Quem tá sim, lá, sim, porque sim. o cara, peraí, então eu vou ter que ter 10 pessoas cuidando do meu negócio. Vou explicar isto até porque é um caso real, né? Nos primeiros contactos que eu fiz para trazer pessoas para os cursos, liguei para um senhor que me disse assim... Mas tu és doido? Tu tens alguma noção do que é a realidade de ter um restaurante? Tu achas que eu tenho um fiel de armazém, um chefe disto, um chefe daquilo? Sou eu que eu abro isto e eu ando aqui a correr de um lado para o outro. Vocês são doidos, pá, não me ligues mais. Pronto. Ainda não cheguei lá, mas eu hei de falar com esse senhor e hei de trazê-lo para o nosso lado, que ele desliga logo o telefone e nem sequer deu mais abertura. Mas é preciso ter noção que mesmo não tendo estas pessoas todas, há momentos em que eu, A função diretor, existe. estou a agir como um diretor, há momentos em que eu estou a agir como o líder de cozinha, há momentos em que eu estou a agir como os recursos humanos da empresa, há momentos em que eu estou a agir como o empregado de mesa. Então, é importante que eu tenha noção destes processos para eu conseguir jogar isto na minha rotina e lá está, eu saber que neste momento é este o jogo que eu estou a fazer. Agora sou o diretor, sim senhor, estou a receber, estou a contactar um fornecedor, estou a jogar com o marketing, estou a fazer alguma coisa.
há outro momento em que eu estou a carregar uma caixa de batatas para dentro do carro e estou a correr porque tenho que ir descascar estas batatas e a seguir já sou outra pessoa. Mas em cada momento saber o jogo que estamos a jogar. O organograma de um restaurante, para ele funcionar, precisa dessas 5 funções. Na verdade, nós entendemos que nós precisamos também de um assessor. O assessor, ele faz um pouco do papel do personal trainer. Né? Todo mundo sabe que tem que ir para o ginásio, né? Mas falta ali aquela energia adicional, né? De pegar na mão, ajudar a fazer. Alguém cobrando, alguém acompanhando. Né? Em alguns negócios, sobretudo os menores, não tem nenhuma capacidade de você contratar essas pessoas. O custo do controle não pode ser maior do que o resultado comum. Claro. Né? Mas só que aí vem o smart. Você aqui tem um negócio muito pequeno, alguém tem que executar o papel do fiel do armazém, do estoquista. Alguém tem que executar. Eu não vou conseguir executar 8 horas de trabalho por dia o papel do fiel do armazém. Ok, Nem precisa. Né? Faremos para o que é fundamental. Então, um restaurante que tem 100 itens, vamos controlar as proteínas que representam 70% do custo de um prato principal. Né? Então, a gente controla poucos itens, mas nós fazemos o perfeito para poucos. Então, para cada uma dessas funções, quando eu não tenho, né, a plenitude, alguém executando 100% daquela função, eu faço o que é fundamental. Só que o diretor tem que ter diretor no restaurante, senão para onde nós vamos, né? Tem que ter o administrativo, tem que para fecho mensal, tem que ter o estoquista, o fiel do armazém, controle do CMV, tem que ter o chefe de cozinha, plano de produção, controle de produção, tem que ter mesmo num cenário onde... Agora, à medida que eu vou crescendo, isso vai ficando mais fácil. Então, no mundo da restauração, uma provocação que a gente faz, né? O que é mais fácil? Ter 150 restaurantes ou um? Para a gente é mais fácil ter 150. Lógico, sob o ponto de vista operacional. Né? Porque o nosso problema, o nosso desafio é que o nosso organograma não é completo. Então, um dono de restaurante tem que fazer multifunções. Agora, numa empresa familiar, né, nós desperdiçamos recursos. Porque, muitas vezes, é o famoso cachorro com 2 donos morre de fome. Tem o marido, a mulher e a filha. Qual o papel de cada um? Não tem. Não tem. Então, é isso. E a mistura também, né? Da família com o negócio. Mistura tudo. Aí o fórum... etc, o fórum é na janta, no jantar. Aí quebra o pau na janta. Pô, você é minha filha, ó, você tem esse papel da administrativa. Você é minha esposa, você cuida do gerente operacional. Eu sou o diretor. Então, o simples divisão... Inclusive, entre os sócios também. Né? Qual o papel de cada um? Qual a função de cada um? E para a gente, uma unidade de restaurante operar é como uma equipe de futebol. Tem que ter o técnico, tem que ter o guarda-redes, o goleiro, tem que ter o zagueiro, tem que ter o meio-campo. É uma estrutura que nós identificamos como sendo ideal para operar. Há uma padaria na esquina de onde eu moro, muito interessante, porque ela deve ter lá uns 6, 7 funcionários atendendo, balcão, tem mesa para sentar, tomar um café, almoçar, jantar. Abre muito cedo, 7 da manhã está aberto e o dono está lá. E o que eu percebo? Diariamente eu passo lá para tomar um café ou comprar um pão. Né? O que eu percebo? Como esse dono quer fazer tudo. Ele quer. Ele até interrompe algumas vezes o atendimento que está sendo feito pela funcionária dele, porque ele acha que faz melhor, sei lá, e quer fazer rápido, e ele se intromete. Fico pensando o quanto esse rapaz precisa, esse senhor, né, precisa conhecer o método, né? O Pablo explica lá qual é o trabalho do diretor, então, né? Entra aqui essas... Quando eu tenho um organograma completo, na verdade, quando eu consigo ter um chefe de cozinha, né, um líder de cozinha e um gerente de salão, que é a estrutura ideal ali, as 2 lideranças principais. Né? Tem o administrativo e o estoquista, que muitas vezes fica abaixo do próprio gerente de operações. Quando eu tenho essas 2 figuras, o papel do dono agora passa a ser não atrapalhar. Exato. É meio que um papel, até a gente costuma brincar, você tem que ir para a praia, tá? Só vai para a praia. Porque, primeiro, tem uma visão de fora, né? Mas, até foi uma analogia, deixar os teus filhos se desenvolverem para eles saírem de casa. Se você não dá espaço para desenvolver as tuas lideranças, você está preso naquele sistema. Mas, Pablo, eu adoro estar aqui o dia inteiro, porque muitos querem ficar lá, só sabem fazer isso da vida, né? Ok, fique aqui, apoie na questão comercial, se relacionando com os clientes. Dê condições para que o negócio se desenvolva, né? Exatamente. Esse é o papel, né, do Mas sujeito, não atrapalha. Um dos grandes problemas, né, do restaurante é mesmo a estrutura, mesmo, o organograma básico, né? Onde o diretor ele não deixa o gerente ser gerente. Ele não forma lideranças. Né? O simples fato de alguém, eu quero o vale hoje.
ele vai direto para o dono. Já matou a hierarquia daquele negócio. É entender um restaurante como um negócio profissional. Deixo um recado aqui para você, né? Que está ouvindo aqui, né? A nossa conversa, nosso bate-papo, né? Se tem alguma dúvida sobre o método GAS, né? Manda aqui para a gente, tá? A gente vai ter o maior prazer de colocar, que aqui a gente está aqui para isso mesmo, né? Para colocar você em contato direto com quem pode te ajudar e te trazer informação. Então, a gente vai ter o maior prazer de colocar vocês em contato com o pessoal da GAS, tá? Pela internet, você pode dar um Google, mas aqui a gente pode dizer, olha, gostei muito, queria mais saber sobre isso. Gente, Pablo, volta aqui. Mauro, volta aqui. A gente bota aqui e nós vamos responder para você tanto para o WhatsApp quanto em outros pods, se for necessário, ok? Então, peço agora para vocês darem assim, um recado de vocês, para quem está nos ouvindo, né? Para o empreendedor que está nos ouvindo, para aquele que de repente está precisando de uma ajuda, que com certeza vai ser aquele que está procurando esse podcast, né? E deixar no final uma frase para ele, que é uma coisa que a gente sempre faz. E complementando, eu acho que é legal, eu sei que o método GAS está crescendo, né? Se outras pessoas que estão escutando a gente, até empreendedores, né, queiram aderir ao método GAS, não como cliente de restauração somente, mas também de fazer parte da equipe, importante. junto com o Mauro e com vocês aí, o que precisa fazer? Legal. Primeiro, para contactar a GAS, né, nós temos o Instagram, né, @gascompany, ou o nosso site, www.gas.company. Então, entre em contato com a gente. Você pode se juntar, né, ao nosso propósito como um assessor, como consultor, como dono de um escritório, enfim, né, e também como um cliente ali para a gente apoiá-lo, né? Eu acho que talvez como enfim, dica principal, né, não tem outro caminho que não seja por meio do conhecimento. Não tem outro caminho, né? E no caso da restauração, existe um conhecimento específico para o setor. Você não vai encontrar num livro, enfim, de um MBA, né? Lá vai falar sobre a IBM, vai falar sobre a Microsoft, sobre a Apple. É muito diferente. O nosso setor é muito diferente. Então, buscar conhecimento, né? Até nós costumamos, né, realizar formações mensais aqui em Portugal, né? Se tiver interesse em participar de uma também. Todo mês? Praticamente todo mês nós temos um encontro onde nós apresentamos por 8 horas a nossa metodologia, né? Então, conhecimento, né? Não tem como fugir. Pablo, não tenho tempo. Mas o seu negócio é uma das coisas mais importantes, né? Tirando tua família, tua saúde, né? Você tem que investir nisso, senão, né? E como frase, né, eu traria aqui um dos 21 princípios do método GAS, né? Nós temos alguns deles, né? Eu diria que, sei lá, o principal para o dono de restaurante o simples é genial. Você tem que buscar a simplicidade. Muitas vezes a gente complica muito a vida. Por isso que são 50 práticas que você tem que aprender, não são 250, né? Faça o simples, uma emenda simples, né? Operacionalmente mais simples. Busque ali a simplicidade, né? Para você conseguir operar um sistema que é complexo. Perfeito, muito boa. E aí, Mauro? Eu não vou seguir aqui a linha dos princípios, mas vou deixar aqui vamos chamar-lhe um alerta, pronto. Se você está a gerir o seu restaurante sem gestão, está a cozinhar sem sal. O resultado nunca vai ser bom. O sal não aparece na ficha técnica, não aparece nem nas receitas normalmente, mas lá na outra ponta nota-se bem que falta lá esse ingrediente. Boa. Parabéns, Mauro. Acho que você fez uma sábia decisão, você teve uma sábia decisão, né? E acertou na mosca, né? Então, Pablo também, parabéns pelo negócio, que prospere, né? E que a gente está aí à tua disposição para o que você precisar, tá? Na área de marketing, na área digital, na área para a gente estar aqui conversando, né? Eu acho que é muito legal e a gente quer acompanhar a evolução de vocês. Para vocês, muito obrigado, ok? E estaremos aí no próximo episódio juntos. Um abraço. Valeu, tchau.